Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queremos também agradecer a Deus. Tivemos esse final de semana viajando com alguns irmãos da igreja e Deus nos abençoou tanto na saída quanto na chegada. E é motivo de gratidão nossa. Amém? Mas agora nós vamos entrar na parte mais especial do culto, que é o momento onde nós abrimos o nosso coração e damos a oportunidade do Senhor falar conosco. Eu aprendi uma coisa, que se eu sair de um culto ou de qualquer ato religioso, ou até mesmo num momento de devocional pessoal, se eu for abençoado com uma só palavra, o Senhor falando ao meu coração, eu saio por demais satisfeito. Mas para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nós precisamos o que é? Aquietar. Então vamos, aquietar, para que a nossa atenção esteja voltada exclusivamente para o altar do Senhor. Você que nos acompanha virtualmente, Deus abençoe também a sua vida. Esperamos um dia você estar conosco pessoalmente para juntos celebrarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Gênesis 22, a partir do versículo número 1, diz o texto sagrado: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. Amém? Que Deus nos abençoe. Abençoe você a entendermos essa palavra e colocarmos em prática na nossa vida. Uma coisa que nós precisamos estar bem definidos na vida espiritual, que a vida espiritual, ela é motivada por experiências. Logicamente, que a gente precisa entender que a palavra do Senhor está acima dessas coisas. Mas, vindo a palavra sobre nós, vindo a ação de Deus sobre nós, nós temos experiências com o Senhor, e todas as experiências de Deus para as nossas vidas, elas têm um objetivo e um propósito. Entretanto, todas as experiências que Deus nos proporciona através de situações do nosso cotidiano, nós precisamos aprender a tirar lições delas, entender qual o propósito de Deus através delas, para que nós possamos o quê? Gerar consequências
positivas para as nossas vidas, no sentido de responder aos propósitos de Deus que Ele quer agir em nossas vidas. Então, irmãos, toda a experiência que Deus quer nos proporcionar, elas podem agregar valores espirituais, realizar propósitos ou não acontecer nada. Pode acontecer, realizar propósitos ou não acontecer nada. Nós iniciamos aqui dizendo que o Senhor age através da palavra e da experiência sobre nossas vidas. Mas o Senhor sempre vai exigir de nós uma coisa chamada o quê? Resposta. A nossa atitude, nossa postura. Qual o valor, por consequência, que nós devemos dar às experiências que Deus nos proporciona. Isso a gente aprende que é muito importante, tanto na vida secular, quanto na vida profissional. Quando você vai consultar um profissional, seja da área da saúde, seja um médico, seja um engenheiro, você vai dizer assim, eu vou procurar fulano de tal, que é mais experiente. Já aconteceu com você, não é? Porque ele estudou, ele foi na doutrina, ele teve conhecimento dos estudiosos, mas o importante na visão é aquela pessoa tem o quê? Experiência. Assim é com a nossa vida espiritual. O Senhor fala para você todos os dias, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso a ouvir devocionais, a ouvir reflexões, a ouvir palavra. Isso tudo é importante e necessário. E o Senhor lhe propõe, e lhe apresenta situações desafiadoras na sua caminhada, que vão resultar em experiências para o seu crescimento espiritual, mas toda situação espiritual, toda situação, toda experiência, a gente precisa entender que não é para que a gente guarde-as e as vivas apenas como uma experiência pessoal com Deus. Mas sim, tudo tem um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós viajamos esse final de semana, título de exemplo. O Senhor nos abençoou em todo o contexto, palavras, experiências pessoais e tudo. É para mim? Não. É para o reino de Deus. É para o reino de Deus. A experiência que eu tive é para o reino. E se a gente não tiver a visão de reino, aquela experiência não vai agregar valor de crescimento. E assim em tantas outras situações que a gente vive e com os olhos espirituais, nós precisamos enxergar mais profundamente. Eu estava ouvindo uma das reflexões lá, eu não gravei o nome do ministrante, porque era em inglês, aquelas coisas todas, e eu não gravei o nome do cidadão. Mas ele falou que era de uma região, salvo engano, do Kentucky, nos Estados Unidos, uma região tipo nordeste brasileiro, que na cidade dele tinha no máximo 600 pessoas. E ele chega lá, ele está servindo, e antes com a vida totalmente perdida, de drogas, farra, sem perspectiva, sem nada, num fim de mundo, de 600 pessoas, uma pessoa levanta uma voz para ele, olha, você tem que acabar com tudo isso, porque Deus tem um chamado, você vai servir o Senhor, e Deus vai fazer operar maravilhas na sua vida. E ele olhou para o lado, aqui, com 600 pessoas, nesse fim de mundo, faz sentido. E ele abriu a pregação falando que ele estava nervoso, que ele nunca imaginou estar pregando para 15 mil pessoas.
E ali ele desenvolveu toda a experiência que ele teve com Deus, tudo que Deus falou ao coração dele, em vários anos servindo como missionário nos alguns cantos deste mundo. Então a gente tem a oportunidade de vivermos situações dadas por Deus para as nossas vidas, para nos gerar experiência, crescimento, maturidade. Mas a gente precisa ampliar o quê? A visão de que quando Deus nos chama e nos faz desafiar a viver situações das mais inimagináveis, é porque Ele tem propósito sobre nossas vidas. O texto sagrado lido, ele quer nos direcionar. O que é que nós temos feito com as experiências relacionais recebidas no relacionamento com Deus? O que é que nós temos feito? E o que nós faremos? Também é uma indagação com as coisas espirituais que nós temos experimentado. Eu pego esse texto de Abraão e fui direcionado a refletir nesta porção que nessa passagem da vida dele, que é uma das mais importantes no ministério de Abraão como um todo, para se chegar aonde ele chegou como pai da fé. Eu observei aqui 3 fatores para que a gente dê respostas a Deus das experiências que Ele nos proporciona. E esses 3 fatores eu posso chamar de o título da nossa mensagem: obediência, fé e entrega. Tudo que você passar por experiência com Deus na sua vida, nós precisamos entender que devemos passar por um processo de obediência, de fé e de entrega. Quem já passou por situação difícil aqui? De uma enfermidade grave, de um problema sério que parecia que não tinha uma solução, de uma convocação de Deus que você podia entender que aquilo dali não era uma realidade para a sua vida. E você enfrentou toda aquela situação, foi motivado pela fé a caminhar, mas que precisou, dentro daquele processo todo, haver uma entrega. É nisso que a gente quer pensar nesta noite. O que é obediência? Eu tive uma certa dificuldade de caracterizar ou definir o que é obediência. Mas eu busquei entender como a resposta nossa a Deus, a nossa resposta a Deus, pelo amor que Ele tem por nós. É a nossa resposta ao amor e ao chamado que Ele tem por nós. Em relação à fé, é a convicção de que Deus, estando no controle, como está no controle de todas as coisas, Ele nos dá a certeza que essas coisas vão acontecer e a esperança de que haverá a resposta daquilo que nós esperamos. Mas tem a questão da entrega. A entrega, eu pude entender que é o ato de se render, completamente a Deus, abandonando seus próprios desejos em prol da vontade do Pai, para andar nos caminhos do Senhor. É aí que a gente começa a passar pelo aperto. Todos nós, dentro desse processo,
diante da obediência por amarmos ao Senhor. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. É a base da nossa construção dessa definição. A fé naquele que pode todas as coisas. Mas aí a gente entra nesse campo de entrega. E essa trajetória de Abraão, o que mais me chama na experiência de Abraão a atenção é o fator entrega. Você tem e sempre terá com o Senhor experiências. Só que dentro disso, vamos pensar que você ama a Deus e obedece a Deus. Vamos pensar que você tem a fé que Deus lhe deu, mesmo no tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas aí vem a resposta que é sua, que é a entrega. Tudo que Deus coloca na nossa mão, Ele vai exigir uma resposta ou uma entrega. O que é que o Senhor exigiu de Isaac? E o que é que o Senhor exigiu de Abraão? O que ele mais amava. Nesse processo de experiência. O que ele mais amava. O que ele mais amava. Vamos fazer uma leitura inversa. Quantas coisas exige na sua vida que não glorifica a Deus, que não abençoa a sua vida, traz maldição para a sua vida, que não dá testemunho do reino de Deus, e que você tem se apegado, você ama e é objeto de empecilho para que essa experiência com Deus venha a se manifestar no propósito que Deus quer usando a sua vida. Isso a gente tem que pensar e levar muito a sério, porque no contexto de Abraão, logo no chamado dele, ele já na sua velhice, com seus 75 anos de idade, ele é chamado para cumprir um propósito de Deus. Ele teve uma experiência, ouvir a voz do Senhor, e que deixasse tudo para trás, porque através dele tinha um grande propósito de Deus. Qual? Através de ti farei uma grande nação. Eu creio que se o Senhor te chamasse hoje, e te oferecesse isso, te dissesse isso, é loucura. É loucura. Estou ouvindo coisa. Mas o Senhor, a dimensão do propósito dele na vida de cada um de nós, na minha vida, na sua, é dentro dos limites e da proporcionalidade dele. Mas sempre o que Deus quer fazer, Ele tem um propósito. Sempre que o que Deus quer fazer na nossa vida, traz um resultado para a glória dEle e para abençoar outras vidas. E aí, meus irmãos, a gente começa a pensar nessa questão da entrega. Porque você quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Abraão disse aqui, eis-me aqui. Ser usado por Deus, meus irmãos, não é apenas você abrir a boca e dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Ser usado por Deus é você realmente fazer entender, você ter a convicção de que o seu chamado é maior do que a sua vontade. Está entendendo? Que o chamado do Senhor para a sua vida é maior do que a sua vontade.
Abraão estava com 75 anos, eles podiam estava com a vida toda arrumada. Ele já podia estar sentado ou deitado numa rede na varanda da casa, balançando como um bom baiano. Eu não quero mais responsabilidade com nada. O Senhor me chamou, mas eu não quero mais nada, eu estou bem. E é assim que acontece com muita gente. Na hora da entrega, que exige de nós responsabilidade, aí muda a história. Não adianta nada você caminhar em busca de experiência espiritual com Deus e Deus lhe promover situações que te levem à experiência espiritual com Ele, se você não tiver o entendimento da entrega. Deus, Ele pôs Abraão à prova, não é? Para que fosse refinado o relacionamento espiritual entre ambos, ou de Abraão com Deus, não é isso? E é assim que Deus quer abrir com você. A Bíblia diz que nós devemos ser refinados como ouro, trabalhados, passar pelo fogo para queimar todas as impurezas, para que a gente se torne realmente um metal precioso. Só que o fogo que nos refina são as experiências. Todas as experiências que nós vivemos, dolorosas ou não, de sofrimento ou não, de perca ou não, é o fogo do Senhor trabalhando em nossas vidas, nos moldando, nos refinando. E isso acontece. Mas Abraão, ele deixou tudo para trás. Mas, acima de tudo, ele falou assim: eis-me aqui. Estou aqui disposto a passar por todo o processo de entrega. A criança cresce, o filho da promessa, o homem com 75 anos de idade, não é? Dentro daquele contexto, e dentro do contexto atual, já é uma pessoa bem amadurecida, com uma mulher bem amadurecida, e o Senhor lança sobre eles, além de ser, nesse processo, o formador, o pai de uma grande nação, eles deveriam ter um filho, o filho da promessa. A criança nasce, não vou entrar em outros hiatos desse texto, mas a criança nasce, e o texto diz que aquela criança se tornou um jovem, ou um adolescente, e Abraão amava o seu filho. E o texto sagrado nos diz que o que é que o Senhor pediu a Abraão? Depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Uma das coisas mais difíceis para nós como seguidores de Cristo, pessoas que amam a sua palavra e que existe a fé, é um conflito que existe dentro de nós. É a fé e a razão. A nossa resposta nessas situações deve ser pela razão ou pela fé? Qual deve ser a nossa resposta diante dessas situações? O seu filho vai ser, através de você, será formado uma grande nação. Vem um filho da promessa. E agora o Senhor me pede meu filho. Eu vou obedecer,
vou desobedecer, vou perder essa experiência, porque é o filho que eu amo e vou deixá-lo viver. Na verdade, Deus nunca quis Isaac. Nunca quis Isaac. Deus estava testando nesse processo o coração de Abraão. Quando você passa por uma experiência espiritual abençoadora, que lhe fez crescer, que lhe fez amadurecer, que lhe trouxe uma outra perspectiva de vida, que te fez abrir os olhos, que te fez trazer uma nova perspectiva para a sua vida, e que você foi abençoado, né? O Senhor vai se levantar e vai pedir alguma coisa a você. O Senhor vai querer de você sempre uma resposta para aquilo que você esteve envolvido. E aí, meus irmãos, é que a gente aprende que não é fácil entregar aquilo que muito nos custa. Não é fácil entregar. Ou que domina o nosso coração. Eu creio que você tem muita coisa que você ama, que você fala assim, eu não abro mão, isso me custou muita coisa, né? Mas o Senhor jamais vai olhar para isso. Não é nisso que o Senhor está interessado. O Senhor está interessado na sua entrega. O que você está priorizando. Onde está o seu coração, aí está o quê? O seu tesouro. É uma das palavras mais difíceis que tem para a gente digerir como crente. Porque a gente sabe que muitas vezes o nosso coração está em tantas coisas que não agrada a Deus. Nós estamos presos a tantas coisas materiais que não nos faz crescer nem nos relacionar com Deus, mas nós nos apegamos àquilo de forma lamentavelmente extraordinária. E deixamos o extraordinário, o todo extraordinário que é Deus, de lado. Eu creio que a gente pode aprender lições rápidas com Abraão nesta noite. Leia aí, ou abra sua Bíblia em 22:4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos ou tornaremos a vós. O que é que ele está dizendo aqui? Havia uma dificuldade. Oferecer o filho em holocausto, preparar toda uma estrutura para um holocausto, tanto é que ele não teve condições de fazê-lo sozinho, precisou de 2 moços, 2 ajudadores, precisou de animais, precisou de toda uma estrutura para a realização deste ato. Mas o que nos chama a atenção no texto é quando diz, no terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Nós somos chamados a abençoar, nós somos chamados à obediência, nós somos chamados a viver pela fé, nós somos chamados a entregar. E muitas vezes nós olhamos para as nossas realidades, nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo, e enxergando aquela coisa cheia de empecilhos, com distância, parecendo inalcançável, não é? A gente desanima, a gente não avança. Abraão tinha um compromisso de entrega com Deus, mesmo olhando toda a dificuldade, Abraão não desanimou, ele não questionou, ele não se deixou abater por aquilo que Deus estava pedindo a ele, aquilo que ele mais amava. Havia que enfrentar naquele contexto uma longa distância física,
Para você, para mim, é aquele contexto da gente enxergar, ver um sentido de longe, mas eu não quero me esforçar para alcançar isso. E a gente precisa, meus irmãos, dentro desse processo todo, está aqui na nossa mente. Toda essa entrega, todo esse processo de entrega, ele vai passar por nossa mente. As dificuldades, os montes, os vales, o esforço, o sacrifício que nós devemos realizar. E muitas vezes a gente não quer desenvolver essa experiência em nossas vidas para que ela gere resultado não só em nossas vidas, mas também na vida de outras pessoas, porque a gente não quer pagar um preço. Abraão poderia ter desanimado naquela hora. Só que ele estava fazendo um esforço para levar aquilo que ele mais amava. Mas Abraão, ele foi motivado pela obediência e pela fé. Então, não abra mão. Você que tem tido experiências com o Senhor, que o Senhor tem falado ao seu coração, não bote na caixinha de bênção, para você chegar no final do ano, assim, aí fui abençoado com isso, fui abençoado com aquilo, não tem umas conversas assim, vamos fazer uma reunião aqui, que você foi abençoado esse ano, eu vou abençoado com isso, aí conta das bênçãos, né, que ganhou durante o ano. Mas não é esse o sentido. O que você fez com a bênção que o Senhor colocou na sua mão? Coisa que a gente precisa pensar. Abraão, ele nos ensinou a crer na promessa. Todos nós que estivemos em São Paulo esse final de semana, recebemos palavras maravilhosas sobre nossas vidas. Você recebe palavras maravilhosas na sua vida. A Bíblia, ela nos traz uma quantidade que eu não gravo aqui, mas tem alguém que se deu o trabalho de contar, das quantidades de promessas que a Bíblia Sagrada revela para cada um de nós. Nós vivemos na fé e na confiança de que Deus de promessa e que as promessas desse Deus se realizarão sobre nossas vidas. A maior promessa de Deus para as nossas vidas é que quando nós sairmos dessa vida, iremos morar com Ele no céu. Amém? Você crê nessa promessa? Todo aquele que nele crê. Não parece, mas tem a vida eterna. Mas a gente vive esse não parece pela fé. Diz que um irmão estava num culto de domingo, estava para começar o culto, chega um irmão, falou assim, pastor, a irmã fulana de tal morreu. E o pastor chamou o diácono, você tem uma mensagem para pregar hoje de noite? Você tem uma mensagem, sim. Você pode pregar que a irmã fulana de tal morreu, eu preciso levar um consolo para a família. Daqui a 1 hora eu volto. 1 hora depois o pastor chega no templo, estava uma confusão na igreja. Daquele jeito. Gente querendo ir embora, gente desanimada, é uma confusão de louco, né? O que aconteceu, João? Nada, eu preguei em João 3,16. Sim, o que você falou? Eu falei o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não parece, mas tem a vida eterna. Ele, em vez de falar, não perece. Promessa de Deus, a gente vive pela fé. E nós não podemos abrir mão. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Experiência, você vai largar isso tudo e você vai caminhar para um lugar que eu não vou te dizer onde é que é. Se você está tendo experiência com Deus, meus irmãos, e Deus lhe falou ao coração, não viva no emocional, mas viva no racional, viva pela fé.
porque Deus, através da experiência que você sempre teve e sempre terá com Ele, sempre vai ter um propósito para abençoar a sua vida, mas abençoar outras vidas. Amém? Quero também pensar que Abraão superou o seu emocional. Muitas vezes a gente deixa de ser abençoado, de realizar as maravilhas que Deus quer que, através das nossas vidas, aconteçam na igreja do Senhor, aconteça na sua própria vida, aconteça dentro da sua casa, porque você vive com o seu emocional abalado. Você não admite perder nada. Você não admite doses nenhuma de sofrimento. Você não admite doses nenhuma de perda de dores. Tudo é desestruturado. Tudo é o fim do mundo dentro da sua vida, dentro da sua casa. Você já imaginou Deus pedir para você agora o seu filho? Já imaginou? Você que é papai e mamãe? Já imaginou Deus te pedir agora uma coisa que você tanto ama no seu coração? E ele já sabia o que Deus tinha pedido. Você vai levar seu filho para um holocausto. Um ofício santo, você vai me oferecer esse filho em sacrifício. E Deus, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas Deus não se alega com derramamento de sangue, nem quer derramamento de sangue humano, como sacrifício a ele. Mas ele levou a Abraão a essa realidade de pensar que Deus queria o filho, mas Deus não queria o filho. Deus queria a obediência, a fé e a entrega de Abraão. E o emocional dele não foi dominado, não deixou ele se dominar por seu emocional. Deus quer te usar através das experiências que você tem tido com Ele, mas não deixe que o seu emocional, não deixe que o seu sentimento de alma, ou os seus sentimentos de alma, né, impeçam que Deus realize os propósitos dEle na vida de outras pessoas. Não permita isso. Todas as vezes que você estiver vivendo uma realidade com o Senhor, sabendo que Deus tem um propósito sobre, e que você sentir a sua alma abatida, não deixe de ser dominada por ela. Eleve seus pensamentos ao Senhor, glorifique, ore. A menor oração registrada na Bíblia está dentro dessa passagem aí, creio eu, quando Isaac virava para o pai e falava assim: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? E Abraão simplesmente respondia: Deus proverá. Isso é uma oração. Deus proverá, de confiança ao Senhor. Então, a resposta do seu emocional é que Deus está no controle de todas as coisas. Basta você viver a obediência, viver a fé e viver a entrega em todas as circunstâncias relacionais, espirituais, de experiência que você estiver tendo com Deus. E penso também dentro desse texto, em Gênesis 22, 9, quando diz o texto sagrado: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração, altar é lugar de comunhão com Deus. Ele ali levantou um altar ao Senhor. E continua dizendo o texto: e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Eu imagino, meus irmãos, que sentimento passava no coração de Abraão. Mas a lição que nós podemos tirar em especial dessa situação, que somente aquilo de que abrimos mão
em virtude da nossa confiança em Deus, torna-se de fato nossa convicção de ministério e de chamada. Você tem que convicção de ministério? Quer ter convicção de chamada? De propósito? A gente tem que começar a abrir mão de alguma coisa. Eu poderia, todo final de semana, estar aí curtindo a vida com minha esposa, passeando, né? Com a Rebeca que Deus me deu. Amém? Aleluia? Mas qual o prazer do meu coração? Porque eu entendi o chamado de Deus. A gente tem que entender o chamado de Deus. Renunciar a alguma coisa. E a gente precisa aprender a renunciar. A gente precisa aprender a sacrificar nosso desejo, que é humano, para viver a vontade, que é de Deus. O homem não tem vontade, o homem tem desejos, que é humano, para viver a vontade de Deus. E quando a gente vive com a nossa vida a vontade de Deus, os propósitos de Deus começam a ser realizados. Então a gente tem que sacrificar os nossos Isaques, que talvez você não tenha só um Isaac na sua vida. Talvez você tenha vários Isaques que você precisa. Olha, eu preciso sacrificar para que eu me esforce, mostre a Deus a dedicação do meu coração a Ele. O amor que eu tenho a Ele, a obediência que eu tenho a Ele, a vontade de ver a obra dEle se realizando na minha vida e que minha vida seja realizada como bênção na vida de outras pessoas. A gente precisa entender isso, tornar-se de fato, quando há essa entrega na promessa, a convicção ministerial, a convicção de chamado e a convicção de serviço que nós precisamos ter na nossa vida. Não adianta você querer ser um crente motivado só pelo glória a Deus e aleluia e pelas bênçãos. Se você quer ser usado e permitir que Deus realize os sonhos dele sobre sua vida, você vai ter que viver pela obediência, pela fé e fazer a dedicação da entrega. Talvez tenha coisa no seu coração hoje que esteja sendo um empecilho forte do agir de Deus. E você sabe que tem, e você sabe que Deus quer te usar, mas tem Isaques aí dentro. Tem muito Isaac aí dentro. E talvez Isaques que não prestem, que não seja filho seu, mas sejam desejos carnais que você tem alimentado, que você não quer abrir mão. Alguém já disse que o pecado é gostoso, e por ser gostoso a gente não quer abrir mão. Tem muito pecado que motiva a nossa carne, e a gente não quer abrir mão. Mas eu não consigo, pastor. Consegue, se você tiver em sua mente o desejo de entregar-se totalmente a Deus. E finalizando, eu vejo nesse texto, a obediência é igual ao temor que nós precisamos desenvolver ao Senhor, em favor do Senhor o tempo todo. A partir do versículo de número 10, 22, 10, quando diz: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou aqui para fazer o que você mandou. E então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que o quê? Temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele.
travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e o tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor Deus proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa. É a gente viver a fé, a obediência e a entrega. E acrescento aqui para finalizar, o temor a Deus. Muitas coisas nós não estamos deixando que Deus opere na nossa vida, porque temos perdido o temor a Deus. Não temos nos alimentado, não temos valorizado a grandeza que Deus é. Deus nunca vai nos dar um peso, um fardo maior do que a gente pode suportar. Mas enquanto a gente estiver carregando esse sofrimento, essa dor, essa luta, não é? Sempre coloque-se diante de Deus e diz assim, Senhor, eu renuncio tudo, mas eu estou na Tua presença, eu estou vivendo essa experiência, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para trabalhar na minha vida, e eu vou sair daqui vitorioso, eu vou chegar no Moriá e vou abençoar outras pessoas com a minha vida. Você é chamado para isso, você foi chamado para um passo de salvação, mas você foi chamado para levar a palavra de Deus para todas as nações, para onde você passar, o seu pé é santo para abençoar vidas, abençoar lugares, abençoar a sua casa, se auto-abençoar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, ali haverá bênção. Mas cabe a gente realmente entender que precisamos investimento pessoal, de obediência, de fé, de entrega e de temor a Deus, para que os propósitos de Deus venham a acontecer através das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e que você aplique essa palavra na sua vida. Veja o tempo que você está vivendo. Analise as experiências que você tem passado de dores, que é uma oportunidade de você crescer e ser usada por Deus. Para um dia que você encontrar também qualquer pessoa que esteja passando por aquilo que você talvez esteja passando hoje, você possa abrir a boca e dizer assim, por que você, ao ser indagado, você convive e conviveu com toda essa situação? E a sua resposta certamente será, porque Jesus Cristo é a minha única esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta bênção. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão aqui. Agradecemos porque o Senhor nos dá a cada dia a Tua palavra como norte, orientador da nossa caminhada espiritual. Que a gente não perca nunca o referencial da Tua palavra sobre nossas vidas, mas também de vivermos pela fé, pela obediência, pela entrega e pelo temor, tudo aquilo que o Senhor colocar de situações em nossas vidas, para que a gente possa glorificar o Teu santo nome, pela vitória, pela derrota, pela dor, mas sabemos que todo sacrifício realizado vem, Senhor Deus, do amor que nós devemos ter o Senhor e ver, através das nossas vidas, instrumento de bênção para abençoar outras vidas. Te agradecemos por este tempo, dá um tempo também especial de semana para cada irmão aqui presente, cada irmã, e que nós possamos glorificar o Teu santo nome em tudo. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Dê um abraço em seu irmão e sua irmã, deseje para eles um bom feriado e que Deus coloque sempre desafios sobre sua vida. Nosso culto está encerrado.